A astrologia kármica, né, como a gente conhece hoje, no Ocidente, ela teve uma história diferente. Por quê? Porque lá, mais ou menos pelo século VII, né, os homens do mundo ocidental, principalmente da Europa, né, que era o que existia naquela época, século VII, não existia ainda Américas, né, o que existia era a Europa, eles começaram a desvincular o estudo da astrologia da espiritualidade. Ou seja, eles se tornaram menos voltados para a religião e eles desvincularam uma coisa da outra. Só que o estudo da astrologia continuou avançando, mesmo no mundo ocidental, com esse novo entendimento. Ou seja, olhar para o homem como um espírito que está aqui só nessa vida, como se você, né, e algumas religiões, o cristianismo, né, é uma dessas religiões que acredita que só existe uma vida, que você encarna, você tem essa única oportunidade para aprender o que for e você não tem contas com o passado para acertar. O que você tem são os erros que você comete nessa vida e que você vai a julgamento lá no dia do julgamento final. Ou seja, quando você morre aqui, você fica lá esperando, né, em stand-by, até que chegue o dia do juízo final, onde todos serão julgados. Essa é a crença da religião católica. Eu não posso falar muito sobre muitas outras religiões, porque eu não sou muito estudiosa de muitas outras religiões. As que eu conheço bem são a religião católica, kardecista, porque eu estudei bastante, e o budismo tibetano, que também estudei bastante. O kardecismo já foi uma linha, né, de retorno a essa crença da espiritualidade. Por quê? Entre o século VII, tá, e século XIX, bom, até o início do século XX, as duas coisas estavam desconectadas. Espiritualidade era uma coisa, quem acreditava nisso era uma coisa, e quem praticava astrologia era só astrologia. Então, durante muitos anos, a astrologia chamada moderna, né, que foi a praticada durante todos esses séculos, 12 séculos, bastante tempo, né, era uma astrologia que olhava para o homem apenas na sua vida atual. Ou seja, a astrologia é chamada de astrologia psicológica. Você é assim porque o seu signo solar é tal, o seu signo lunar é tal, o seu signo ascendente é tal, e, né, mais as outras posições dos planetas no mapa, aspectos e tal. Mas isso era para interpretar a psique do homem. Tanto que, mesmo nos Estados Unidos e na Europa, muitos psicólogos estudavam astrologia e muitos astrólogos, né, fizeram essa incursão na psicologia. Então, ligou-se muito a psicologia, a psique humana, ao estudo da astrologia. Alguns astrólogos se voltaram para as religiões hinduísta e budista no intuito de entender melhor esse processo, não é, de evolução do espírito e tal, e eles começaram então a reintroduzir, porque lá no Oriente isso nunca foi separado, sempre foi entendido como uma coisa só, a reintroduzir a espiritualidade na astrologia, para unir novamente esses dois conhecimentos para que eles funcionassem juntos, tá? E aí alguns astrólogos começaram a divulgar essa astrologia e aí começaram a chamar de astrologia esotérica, astrologia espiritualista, até que alguém lá denominou astrologia kármica. Por quê? Porque o karma é a base dessa evolução, né? Desse processo evolutivo do homem. Ou seja, nós somos hoje o resultado de todas as nossas experiências de vidas passadas, de tudo que nós aprendemos, vivemos, fizemos e causamos em vidas passadas que resultaram quem nós somos hoje, né? Se você pensar apenas nessa vida, você hoje também é o resultado de tudo que você aprendeu ao longo dessa vida, tudo que você fez, né? Você vive hoje, o que você vive hoje é resultado do que aconteceu ontem, anteontem, semana passada, mês passado e tudo mais. Mas alguns astrólogos entenderam que tinha algo mais,
que tinha alguma coisa mais por trás disso. E eles encontraram isso na astrologia praticada na Índia, no Tibete, na China, em alguns países que têm esse entendimento de que nós somos seres que precisamos encarnar diversas vezes para conseguir evoluir. E aí que no mundo ocidental, a partir do início do século XX, a astrologia esotérica, espiritualista, kármica voltou a ser usada, e aí, com isso, muitos mistérios puderam ser, começaram a ser esclarecidos relativamente a que tipo de problemas que nós temos hoje. Por que que eu hoje sou como sou? Por que eu faço as coisas do jeito que eu faço? E não necessariamente que isso seja originado nessa vida, mas sim como resultado do que você foi em vidas passadas, né? Então, esse conhecimento no mundo oriental sempre existiu, sempre foi praticado em larga escala. A astrologia é uma ferramenta muito usada, né, pelos povos orientais como um auxílio para entender o que é que você está fazendo nessa vida, né? Então, a astrologia kármica é diferente da astrologia tradicional, moderna, ou como você queira chamar, essa astrologia que todo mundo conhece, né, que é muito popular, que todo mundo sabe, características do signo tal e blá, blá, blá. Isso que todo mundo vê, até que lê no horóscopo, no jornal, ou sei lá, nos sites, né? Mas a astrologia kármica é diferente porque essa abordagem muito generalista, ela não se aplica na astrologia kármica, porque na kármica, cada história é uma história, cada ser é um ser. Então, mesmo que você tenha o mesmo signo solar que 300 milhões de pessoas, isso não te dá as mesmas características que essas pessoas, porque você teve experiências diferentes em vidas passadas, que você fez coisas em vidas passadas que talvez os outros não tenham feito, que você tenha aprendido lições em vidas passadas que essas outras pessoas não aprenderam, que você desenvolveu características que os outros não desenvolveram, e que talvez você tenha adquirido karmas que com certeza as outras pessoas não adquiriram, porque adquiriram outros karmas diferentes. E aí, cada mapa é uma história muito complexa, né? É uma colcha de retalhos, como eu chamo, que explica essa sua jornada, essa sua caminhada de várias vidas que resultou na sua vida de hoje, nas suas características de personalidade de hoje, nas experiências que você tem que viver hoje, nas lições que você tem que aprender hoje. Hoje que eu digo é nessa vida, né? Não necessariamente hoje. Você tem a vida toda, sabe-se lá quantos anos, isso a gente ainda não chegou nesses detalhes, né? Quanto tempo você tem para aprender todas essas lições e, principalmente, para acertar contas com o passado, com esses karmas que você causou, com essas dificuldades que você trouxe para resolver nessa vida. Algumas pessoas trouxeram uma quantidade muito maior de karmas para resgatar, outras trouxeram uma quantidade menor, mas se trouxeram quantidade menor de karma, talvez elas tenham mais lições para aprender, tem coisas para desenvolver, porque se está encarnado é porque você está aqui na escola, tem que aprender alguma coisa, você ainda tem alguma coisa para desenvolver, ou às vezes você está aqui para ajudar outras pessoas a se desenvolverem, e isso tudo está escrito no seu mapa, não é? Ai, não perca! Lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.